Bom, gente, agora nós vamos falar sobre um assunto muito legal, né? Ainda mais se você aí na sua casa tem gerações diferentes, você que é acima de 60 anos, tem aí pessoal de 20, né, menos de 10, bebês novos. Por quê? A maternidade, né, gente, é a constante transformação. E aí hoje a gente vai conversar e conhecer também duas gerações, na verdade quase três, sabe? Porque comparando experiências, desafios e também a herança que marca, né, a maternidade em diferentes épocas. Então eu recebo aqui com muito carinho a mãe e a avó Eliane e a mãe e filha Fernanda, porque a Fernanda tem um filho de 4 meses, é isso? Isso. Olha que maravilha. Duas experiências, duas histórias, né? Agora você que é mãe, que desafio, né? Eliane, conta pra nós, como que você enxerga a sua trajetória de mãe, né? Quais foram os seus maiores desafios para educar a Fernanda? Então, na minha época, quando eu tive a Fernanda, né? Era diferente. Eu fiquei com meus pais, meu esposo trabalhava, né? Ele trabalhava em outra cidade. E aí eu fiquei com a minha mãe durante a minha gestação. E no caso, a minha mãe, que era mais o tempo dela, me ensinou muita coisa que ela sabia e eu aprendi com ela. Aí foi onde eu tive o Jonathan primeiro, né? Então foi uma geração assim, muito difícil. Porque na minha época, quando eu tive meus filhos, a gente não trabalhava, a gente tinha o dever de olhar e educar, né? Educar, né? Levar na escola, levar na catequese. Aí, depois meu esposo veio embora para casa e aí a gente foi, né? Indo, e eu, no caso, eu criei eles numa geração diferente de hoje. Bem diferente, Bem né? diferente. Hoje parece que está mais fácil, não sei. Você acha? Pela tecnologia também, né? E é mais fácil, Fernanda? Você que está aí mãe há 4 meses. Eu acho que hoje a grande diferença é que a gente tem mais acesso à informação. Eu acho que isso é o que... Eu acho que cada geração a gente tenta melhorar um pouco. A gente tenta dar o nosso melhor. É uma coisa que não muda, né? O desejo para que o filho dê certo, para que dê tudo, que corra tudo bem. Mas eu acho que cada geração tem o seu desafio. Verdade, não é? Eu tenho a impressão também, entende, de que o progresso vai indo, né? E não sei se eu poderia dizer, às vezes eu tenho a impressão que hoje o progresso rouba facilmente a mãe do filho, né? Tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E pronto, e o filho, coitadinho, nem acabou de nascer, já vai para algum cuidado externo, né? E não sei, essa convivência, esse sentir, esse calor materno, esse colo, tudo mais. E tem mães que sabem compensar isso maravilhosamente, né? Mas tem mães que chegam em casa, ficam numa atividade e o tempinho que a criança precisa de colo, de amor, de carinho, pode ser que seja roubado dela, né? Sim. Eu não sei se não se corre esse risco da velocidade que se tem hoje na vida diária, né? De correr para lá, para cá, dar conta do serviço, volta para casa, vai cuidar da casa. Não sei até onde a gente está ganhando ou a gente está perdendo naquele tempo que a mãe ficava por conta da gente, né? Sim. Minha mãe ficou por conta de mim. É verdade. Por isso que é todo querido assim, né? Mas eram 10 filhos, não era um só, não. 10, era 10 filhos. um timinho de futebol, né? Mas eu não sei se a impressão, talvez eu me iluda com isso, mas se realmente essa diferença, entende? Porque filho precisa de presença. Não tem como, né? Se houver ausência, por mais que a gente arrume presente, tenha todo o conforto, tenha todos os pediatras e tudo mais, vai faltar. Vai faltar aquilo que é o principal. Como é que você sente? vê hoje? Eu acho que é muito isso, né? Às vezes a gente se ocupa tanto a criança também, né? Tem criança que tem a agenda mais lotada do que um adulto. É verdade. A gente está tão preocupado em estímulo, tem que ser isso, e tem que preparar para futuramente passar em tal faculdade, tem que fazer isso, tem que ser isso. E às vezes a gente acaba tirando da criança o que eles têm de mais precioso, né? Que é um brincar, é o tempo de qualidade, eu acho que é muito importante. Eu, antes de ter filho, né, eu acompanhei muitos influenciadores que falavam sobre educação infantil. Eu sempre busquei, né, eu fiz terapia, eu sempre busquei
estar informada de formar uma pessoa não só para, como se diz, né, para ela se dar bem na vida, mas para que ela sinta, para que o meu filho possa sentir que ele tem uma mãe e um pai, ele presente igual eu tive, né, que ele possa crescer se sentindo amado, sabendo que é amado. Eu acho que é uma coisa que muitas vezes na nossa correria do dia a dia a gente acaba se perdendo. Acho que é uma coisa muito da minha geração também. A gente erra tentando acertar e às vezes a gente quer ser tão perfeitinho, né? Tão, ai não, porque eu passei por isso, meu filho não vai passar. Mas às vezes a gente precisa passar, Sim. né? O que a gente passou no passado é o que está formando a nossa Sim. personalidade, é o que forma o ser humano. Então a gente tem que ter consciência de que nem tudo a gente vai conseguir blindar os nossos filhos, né? E é feito de falhas também, Sim. como você falou. Eliane, você hoje, tudo que você aprendeu com seus pais, aprendeu em especial com a sua mãe, na educação dos seus filhos, você consegue transmitir para ela? Como que você vê isso? Ai, nossa, meus filhos foram criados muito assim, sabe? Muito família. Eu criei eles assim. Eu acho que a minha continuidade está com ela, porque eu ensinei, né? Ela, a maioria das vezes ela aprendeu também por interesses dela, igual ela falou, né? Ela procurou Sim. como os influenciadores para poder formar uma família que ela teve na infância dela, né? Que foi muito carinho, muito cuidado, igual, né? Eu não trabalhava para cuidar dela. Meu esposo trabalhava, a gente tinha aquela função. Então, eu acho que... Eu já falei para ela que ela está sendo uma ótima mãe. Pelo que eu ensinei e o que ela aprendeu também, né? Eu não tenho, graças a Deus, não tenho aquele... Ai, meu Deus do céu, ela não sabe cuidar, ela não sabe... Nossa, ela cuida muito bem dele. Eu faço a minha parte também, né? Como vó. É isso aí, né? Para mimo, né? Porque vó é para mimar. Então, né? Vó é para mimar. Mas jamais tira a autoridade, desde pequenininha. Às vezes ela conversa muito com ele e tudo, né? Aí eu penso, sim, que estragar, sim, nos mimos, nas coisas. Mas na educação, acho que a gente não deve... Se meter, né? Se meter, não. Porque cada um tem seu jeitinho. Eu acho uma coisa interessante que eu percebo hoje. Por isso que eu sou sempre otimista em relação ao futuro e ao presente, mais do que ao passado, né? Porque a gente tinha muito a mãe, a avó por perto. Não tinha tanto o pai, né? Pelo trabalho. E hoje eu vejo que, quando eu vejo um pai brincando com o seu filho no chão, rolando, eu falo, é aquilo que eu não tive, né? O pai era para corrigir, de vez em quando dar umas cintadas na gente. É verdade. Também era aquele que dava aquele carinho assim masculino pra gente, né? Mas eu vejo hoje que os casais como vocês, né, sabem brincar mais, ou seja, há uma intensidade maior de presença, de interação com os filhos, do que simplesmente como eu acho que antigamente era para corrigir. Corrigia a gente, corrigia e de vez em quando usava até um pouquinho de uns tapas e tudo mais. E hoje eu vejo essa brincadeira, eu acho maravilhoso. Então hoje eu acho que tem casais que são ideais, mais do que no passado, né, que era uma pedagogia de correção. E não de ternura, de convivência, de troca de afeto e daquela liberdade entre filhos e pais, né? Então, há esses casais. Mas esse grande risco do envolvimento dos compromissos sociais, que eu acho que é o grande pecado que cometem, né? E às vezes prioriza aquele compromisso social ao estar com os filhos, viver em família, gastar tempo dentro de casa. E passa tão rápido. Passa, nossa senhora. E passa muito rápido. E você aproveita bastante o que sua mãe te traz, o que é novo também? Como é para você, Fernanda? Eu aproveito porque eu sempre falei, né? Meus pais me criaram para ter filhos. Legal! Então, eu tenho muito forte, assim, na minha memória, os meus pais, eles me educando para eu educar meus filhos. Olha, esse tipo de comportamento não é legal por causa disso, disso, disso. Então, eu cresci não só assim, o errado pelo errado. É o errado porque que é errado. Então, eu já trouxe essa bagagem da minha vida. E aí, como agora, hoje em dia, é muito fácil o acesso à informação, né? A gente tem na palma da mão, literalmente. Verdade. Então, eu complemento o que veio da minha educação com o que hoje a gente tem de conhecimento, né?
Então, aí a gente vai tentando acertar. Ai, que maravilha. Parabéns, viu, Eliane? Obrigada. Parabéns, Fernanda, Obrigada. pela maternidade de vocês, por essa troca de experiência. Não é fácil, né? Porque a gente tem, né, os nossos impulsos, tem também os nossos limites, né? Como mãe, e olhar o mundo, enfim, né? São tantas coisas que envolvem o desenvolvimento. Como o padre falou, a evolução tira realmente, né? Às vezes a gente de perto do outro. Mas parabéns, obrigada aí pela partilha, que foi muito bom. Obrigada. Obrigada a vocês pela Querida, oportunidade. lindos, a gente Isso. foi mostrando algumas fotos. Muito linda a família de vocês, viu? Obrigada. Muito bom. É Pode legal. arrumar mais filhos, viu? Ah, pode deixar. Pode arrumar mais filhos. Pode arrumar mais filhos? com Aí, tá certeza. vendo? Mais uma missão, né, Mais uma Fernanda? missão, com certeza. Como é bom, né, gente? As histórias que nos ajudam a criar mais esperança e esperançar, dizia assim Padre Ulisses, parafraseando aí o Paulo Freire.